Muito bem, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas lives. Como é que vocês estão? Eu abri essa live do nada aqui, sem explicação, porque eu queria conversar com vocês, tirar dúvidas. Então é o seguinte, a gente vai falar sobre relacionamentos, ansiedade, depressão, hábitos, o que mais vocês quiserem. É só colocar a sua pergunta aqui embaixo, ó. Nossa, a minha cara. Que loucura. Voltou. É só você escrever a sua dúvida aqui num botãozinho que tem. Gente, mas que loucura é isso na minha cara. É só você escrever a sua dúvida aqui embaixo. É a câmera, né? Tá dando problema. Tudo bem, coloca a sua dúvida aqui embaixo. E não coloca nos comentários, coloca na caixinha. Tem uma caixinha aqui, ó. Se você for ver... Tudo bem, eu vou responder dos comentários também, não tem problema. Pra quem não me conhece, tá? Eu me chamo Henrique, eu sou psicólogo, um dos fundadores da... Esse negócio aqui da câmera tá acabando comigo. Deixa eu ver se tem algum jeito de resolver isso aqui. Será que agora melhora? Talvez agora melhore. Deixa eu responder as perguntas aqui. Como acabar com a preguiça? Deixa eu conversar com você sobre preguiça. A maioria das vezes que você vai explicar o seu comportamento dizendo que o seu problema é ter preguiça, essa é uma explicação muito ruim do ponto de vista psicológico. Porque a preguiça, ela nem chega a ser uma explicação. Ela é um defeito, é uma coisa negativa que você fala sobre si mesmo, ela não explica um comportamento. A maioria das pessoas que diz ter um problema de preguiça, na verdade, ela tem um problema ou de não estar descansando o suficiente, não tem descanso de qualidade, ou é porque essa pessoa tem um ambiente muito ruim, um ambiente que não leva ela a fazer as coisas que ela gostaria de fazer, tá? Como assim? A maioria das pessoas que diz que tem um problema de preguiça, se você vai analisar como que essa pessoa está dormindo, essa pessoa está dormindo mal, e já está dormindo mal há várias semanas ou vários meses, o que pode fazer com que ela sinta preguiça. Mas é uma preguiça que vem de não ter energia de fato, de não ser uma pessoa que tem descansado com qualidade. A maioria dos problemas da sua vida ligados a ânimo e energia, você resolve quando você estiver descansando melhor, ou seja, o seu descanso tiver mais qualidade. Ou seja, você é uma pessoa que está fazendo com que as suas 2 últimas horas antes de dormir sejam as horas mais relaxantes do seu dia? Sim ou não? Se não, já é um problema. Outra pergunta. Você é uma pessoa que consegue descansar quando você não está trabalhando? Fazer alguma outra coisa que não seja assistir uma TV ou mexer no celular? Você tem algum outro tipo de descanso? Um descanso mais ativo? Por exemplo, você liga para alguém para conversar, ou você caminha na rua, ou você brinca com seus filhos, ou você aprende a tocar um instrumento, ou estuda alguma coisa. Se o seu único descanso é assistir TV e mexer no celular, esse não é um descanso de verdade que vai te recuperar tanto quanto um descanso mais ativo. Beleza? Então, a preguiça, ela é um problema que na maioria dos casos não é um defeito da pessoa, que ela é mau caráter, ela tem muita preguiça. É um problema de ela não descansar o suficiente ou não ter um descanso de qualidade. O descanso dela é muito ruim, muito mal feito. Ou ela tem um ambiente que não facilita que ela faça as coisas que ela quer fazer. Deixa eu abrir uma outra caixinha aqui, porque tem muita pergunta, senão não vai dar tempo de responder todas. Vou pegar uma pergunta aqui que tá totalmente fora do outro assunto. O que eu acho de uma mãe proibir a filha de namorar com 19 anos? Eu não vou falar sobre o que eu acho dos valores e dos princípios da mãe e da filha, mas eu vou falar sobre o que eu acho que são as consequências de você fazer isso com a sua filha. E as consequências são as seguintes. Você pode ser o pai mais rígido e a mãe mais mandona e durona da face da terra. Enquanto seus filhos estiverem em casa, eles vão ter que agir sobre as suas regras. Mas a partir do momento que eles saírem de casa e tiverem uma vida própria, você não tem controle sobre o quanto que eles vão querer voltar para sua casa para passar tempo contigo. Então acontece com muitos pais e muitos filhos que os pais são super durões, mas aí o pessoal, né, as crianças crescem, os adolescentes viram adultos, eles saem de casa, e quantas vezes você acha que esse adolescente volta, depois de adulto, para casa dos pais, para passar tempo, tenta manter uma relação de amizade? Pouquíssimas vezes. Porque você viveu num regime militar dentro da sua casa,
quando você sai de casa, a última coisa que você quer é voltar para aquele regime militar. Você pode até ser capaz de dizer assim, não, realmente eu aprendi a ter disciplina, minha casa tinha muitas regras, era um lugar muito organizado. Mas você não quer voltar para um lugar só porque ele é organizado ou porque tinha regras. Você quer voltar para um lugar porque aquele lugar te fez feliz. Então, se na sua casa, sua filha, seu filho não pode ser feliz, ele não vai querer voltar depois. Você pode até dar um jeito de impedir que ele namore dentro da sua casa, impedir que ele namore na escola e tal, mas fora do seu controle ele vai fazer o que ele quiser. Então, a melhor estratégia, eu acredito, de pais e filhos assim nesse assunto, é você dar liberdade pro seu filho e ter abertura para conversar com ele. Porque se você não dá liberdade, você acha que ele não tá fazendo, mas a verdade é que ele não tá fazendo na sua frente, ele tá fazendo pelas suas costas, e depois que ele sair da sua casa, ele talvez nem queira voltar, porque ele não quer voltar pro regime militar onde ele foi criado. Então vamos para a próxima pergunta aqui. Essa pergunta é boa, tá? Como que eu posso convencer alguém que essa pessoa precisa fazer terapia? Nesse caso, como convencer o meu marido sobre a importância de fazer terapia? Infelizmente, a gente não pode garantir que tenha um método 100% comprovado para a pessoa fazer terapia. Porque quanto mais a pessoa se sentir forçada a fazer terapia, menor a chance dela fazer. Existem pessoas, a maioria de nós, que elas odeiam sentir que estão sendo manipuladas, tá? Você já percebeu quando você vai numa loja, a maioria das pessoas, elas amam comprar, mas elas odeiam que você venda alguma coisa para elas. Anota essa frase que é muito boa. A gente ama comprar, mas a gente odeia que fiquem nos vendendo alguma coisa. E a mesma coisa para terapia. A gente ama sentir que eu mesmo decidi fazer terapia e agora estou colhendo os benefícios. Eu odeio sentir que a minha esposa me forçou a fazer terapia. Então o máximo que você pode fazer, especialmente quando é seu marido, ou seja, a pessoa convive todos os dias com você, é que você não pode fazer ele se sentir forçado a fazer terapia por sua causa, porque isso vai diminuir ainda mais a chance dele fazer terapia. O que você tem que fazer é, você mesma faz terapia, muda coisas concretas na sua vida, o seu marido com o tempo vai olhar e pensar, nossa, essa pessoa realmente mudou. Como que ela mudou? E você vai explicar que foi por causa da terapia e ele vai naturalmente sentir mais vontade de fazer terapia. Certo? Você também poderia tentar, no grupo de amigos dele, entender quem faz terapia, dar uma cutucada nessa pessoa pra ela puxar o assunto, né? Ou seja, alguém que seja como seu marido, né? Parecido, mesma faixa etária, que seja homem também, que seja do mesmo grupo de amigos. É mais fácil influenciar através de um bate-papo do que a esposa. Vamos para a próxima pergunta. Vamos para a próxima pergunta. Tô procurando aqui uma que seja boa, porque infelizmente nem todas as perguntas são boas. Vamos lá. Eu sei essa aqui. Como aumentar o amor próprio? Preciso que vocês guardem essa resposta no fundo da mente de vocês. O amor próprio, ele é um resultado da opinião que você tem sobre você mesmo. Só que a opinião que você tem sobre você mesmo, ela é formada analisando as suas próprias atitudes e não os seus próprios pensamentos. Vamos tentar quebrar essa lógica aqui, porque eu sei que algumas pessoas devem ter ficado confusas. O meu amor próprio é a minha opinião sobre eu mesmo. Se eu me acho uma pessoa legal, bacana, se eu gosto de mim, se eu me amo. Como é que eu sei que eu me amo? Ou seja, como é que eu formo essa opinião? A gente forma a nossa opinião sobre as outras pessoas com base nas atitudes daquelas pessoas. Então, com base na atitude de uma pessoa, eu formo a minha opinião sobre se ela é generosa ou egoísta, se ela é fofoqueira ou ela sabe guardar segredo. E a mesma coisa vale para como você forma a sua opinião sobre você mesmo. Como que eu sei se eu gosto de mim ou não? Como que eu formo uma opinião positiva sobre mim mesmo? Primeiro eu começo tendo atitudes positivas. E aí essa opinião naturalmente vai se formar. Ou seja, primeiro eu preciso fazer coisas das quais eu sinta orgulho e naturalmente o meu amor próprio vai aumentando.
Em outras palavras, eu preciso primeiro agir como se eu já me amasse, para aí sim eu sentir que eu me amo. A ação vem primeiro do que o sentimento. Isso é muito parecido com tentar dormir. Se você parar pra pensar, para conseguir dormir, primeiro você tem que fingir que você tá dormindo, né? Você deita no escuro, na mesma posição, como se você já estivesse dormindo. Primeiro você finge e depois o sono vem e você dorme. Com amor próprio é a mesma coisa. Você precisa primeiro fazer coisas que você faria se você já se amasse. E depois vem um sentimento de realmente se amar. Então eu quero perguntar pra vocês, o que você faria hoje se você já se amasse ou se amasse mais? Que coisas concretas você faria hoje se você se amasse mais? São essas coisas que você tem que fazer antes de sentir que já se ama. E aí, naturalmente, esse negócio vai acontecer. Vamos para a próxima pergunta. Bora. Vamos lá. Eu quero falar sobre isso aqui, ó. O que pode ajudar com depressão e ansiedade após uma rejeição na minha vida amorosa? E eu preciso enfatizar que, na maioria dos casos em que uma pessoa está deprimida por causa de uma rejeição amorosa, o problema não é a rejeição em si. O problema é a vida que a pessoa não construiu no contexto dessa rejeição. Dando um exemplo bem concreto. Se você é uma pessoa que na sua vida não tem absolutamente nada além do seu trabalho, você tem o seu trabalho e você vai pra casa, dorme, e é isso. Você não tem um hobby, amigos, você não tá estudando nada, você não tá tentando evoluir na carreira, você não faz atividade física, você não lê um livro, você não tá aprendendo nada novo. A sua vida só tem o seu trabalho. O que vai acontecer? A sua vida ela vai estar vazia de várias outras coisas boas, inclusive vazia de carinho. Ou seja, você vai estar carente. Uma pessoa carente não é uma pessoa que tem uma personalidade carente. Não existe isso. Ah, a minha personalidade é que eu sou uma pessoa carente. Do mesmo jeito que não existe a personalidade da pessoa com fome. Você tem fome, aí você come, e aí você não tem mais fome. Algumas pessoas têm mais apetite, outras têm menos apetite. Mas você ter fome não é uma coisa da sua personalidade. Ser carente não é uma coisa da sua personalidade. É como ter fome. Depois que você tem contato social, a sua carência passa. Então, é a mesma coisa. Agora, uma pessoa que tem uma vida meio vazia, que só tem uma outra coisa, essa pessoa vai estar muito carente. Ou seja, ela vai estar muito privada desse estímulo social, desse contato social. E aí? E aí, toda vez que ela encontrar alguém, vai parecer que aquela pessoa é o bote de salvação, é a tábua salva-vidas dela. Porque eu não tenho amigos, eu não tenho outras pessoas na minha vida, eu me sinto muito carente, então eu encontro alguém, né, para relacionamento amoroso e eu desenvolvo automaticamente uma dependência dessa pessoa. Por quê? Não é porque você é carente, mas é porque você está carente, porque a sua vida é muito vazia. Falta você fazer atividade física, tá aprendendo alguma coisa, ter mais amigos, fazer parte de grupo, sei lá, da igreja, do grupo de pilates, do grupo de natação. Faz falta, e aí essa falta você tenta suprir tudo isso com uma única pessoa. Aí toda vez que você é rejeitado por uma pessoa, parece que o seu mundo acabou. Por quê? Porque o seu mundo realmente acabou, porque o seu mundo era aquela pessoa, porque o resto do seu mundo está vazio. Então você precisa não tentar se tornar mais forte contra a rejeição. Eu vou tentar me convencer de que, na verdade, eu não fui rejeitado, o problema é a outra pessoa, eu sou perfeita. Tudo isso é inútil. O que você precisa fazer é preencher o resto da sua vida. Fazer com que o resto da sua vida seja mais interessante. Tá? Você tem alguma ideia? Eu tenho algumas ideias básicas. Quem sabe essa semana você vai, manda o WhatsApp para qualquer coisa que tenha perto do seu bairro que você possa fazer uma aula experimental e você faz a aula experimental. Manda lá mensagem para academia de jiu-jitsu, para musculação, para aula de dança, de preferência alguma coisa em grupo assim que você acha que você vai gostar, faz a aula experimental. Depois você vê se você vai se matricular ou não, mas sai um pouco da sua bolha, da sua zona de conforto. Se você ficar muito obcecado com a pessoa, em ser rejeitado ou não ser rejeitado, você ainda está fazendo a pessoa ser o centro da sua vida.
Você tem que fazer a sua vida ser preenchida por várias outras coisas, e aí a pessoa vai ser mais uma coisa boa da sua vida, e não o único centro, e a única fonte de prazer. Vamos para a próxima pergunta? Bora! É o seguinte. Vamos para uma boa pergunta isso aqui. É um assunto bem diferente do que a gente está falando aqui no resto, mas eu gosto desse assunto. Ih, meu Deus, perdi a pergunta. Achei. Essa pessoa disse: é normal a pessoa sentir que não tem criatividade com nada? Tipo, você tenta pensar e a sua mente fica em branco? Essa pergunta é muito boa. Porque muita gente acha que a criatividade é você ser capaz de inventar coisas do nada. Mas, na verdade, a criatividade é a sua capacidade de misturar coisas. E misturar coisas sempre com base numa limitação. E eu sei que ficou confusa a minha resposta, eu vou dar o exemplo bem concreto. Você acha que você não é criativo, mas eu posso falar assim pra você. Pensa em 4 palavras com a letra M, que começam com M. Mar, minhoca, museu, o que mais? Momento. Tá. Mar, minhoca, museu, momento. Agora, vê se você consegue fazer uma frase com essas 4 palavras. Enxerguei uma minhoca no museu, que era de frente pro mar, e foi um momento estranho. Agora, por que eu consegui fazer essa frase tão diferente? Quando que você ia pensar nessa frase da minhoca do museu? Como que eu consegui fazer essa frase? É porque eu tinha uma limitação. Então eu comecei limitando a minha mente, dizendo, são só palavras com a letra M. Depois eu coloquei mais uma limitação que seja numa única frase. E aí a minha mente começou a gerar ideias. Então, não adianta você chegar e falar pra si mesmo assim, aqui tem uma folha em branco, agora escreve um livro. Meu Deus, isso é impossível. Ou você fala assim, pensa na letra de uma música. Agora, vai. A sua mente entra em branco porque ela não tem limitações. Ela precisa de limitações para conseguir criar. Entendeu? Então, a maioria dos músicos, quando eles vão compor uma música, na primeira coisa que eles fazem é pensar em limitações. Então, você vai criar uma música infantil, a partir do momento que você sabe que é uma música infantil, já tem várias limitações. Geralmente você vai usar uma escala maior, você vai usar os mesmos 2 ou 3 acordes maiores da escala, você vai pensar em melodias que sejam geralmente, né, dentro da escala pentatônica maior. Tem todo um negócio que você vai ter 1 milhão de limitações. E essa limitação vai ajudar você a ter uma primeira ideia, e essa primeira ideia te ajuda a desenvolver o resto. Entendeu? Então, se você não tem criatividade, pensa assim. Criatividade não tem a ver com a sua personalidade. Criatividade tem a ver com você ter um passo a passo correto, colocar limitações, e essas limitações vão te dando ideias. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Essa aqui é muito boa, eu gosto muito desse assunto. Como perder o medo de dirigir do trânsito? Eu vou falar sobre como perder qualquer medo. E você vai ver como isso se aplica ao medo de dirigir. E o primeiro passo para você perder qualquer medo é você entender que, se em algum momento da minha vida eu não tive esse medo, significa que eu aprendi a ter esse medo. E se eu aprendi, eu posso desaprender. Tudo que é aprendido pode ser desaprendido. Então, eu preciso que você acredite no fundo do seu coração que você não tem nenhuma maldição, mal olhado, nuvem negra pairando em cima de você. O seu medo de dirigir, ou de altura, ou de aranha, ou de sangue, tudo isso foi aprendido. E se foi aprendido, pode ser desaprendido, tá? Você não tem nenhuma maldição na sua alma, tá? Não tem nada acontecendo. O que você precisa entender é como que eu faço para desaprender um medo. E geralmente funciona assim. A gente desaprende o medo enfrentando situações parecidas com aquele medo, da menos estressante até a mais estressante. E a gente vai dominando um degrau de cada vez.
tá? Vamos imaginar que a pessoa tem medo de dirigir. Como que eu faria pra fazer a pessoa sentir esse medo? Olha, tem muitos jeitos de fazer a pessoa, de ativar esse medo. Eu poderia... Às vezes só a pessoa, só de entrar no carro ela já sente esse medo. Só de pensar em dirigir ela já sente esse medo. Se ela ligar o carro ela sente medo. Se ela começar a dirigir ela também sente medo. Mas você vai ver que são medos em degraus diferentes. Pensar em dirigir pode me dar uma sensação de ansiedade. Mas e se eu entrar no carro e ligar o carro? Vai ser uma sensação de ansiedade ainda maior, correto? Então você tem que pensar em todas essas situações que te fariam dirigir e criar uma escadinha, da menos estressante até a mais estressante, lá no topo, que talvez fosse dirigir à noite, né? Vamos fazer do 1 ao 10. E o que você tem que fazer? Você tem que começar a enfrentar do degrau 1 e ir subindo bem devagar, até você sentir que está dominando cada uma das situações. Na terapia online da Eureka, eu já fiz várias vezes, por exemplo, do paciente que tinha medo de dirigir, a gente fazia a sessão dentro do carro. Porque eu sabia que o ambiente do carro era um ambiente que dava ansiedade na pessoa. Então, vamos fazer a sessão de terapia de dentro do carro? E o que acontecia? A pessoa se acostumava com estar dentro do carro. E daqui a pouco o ambiente do carro já não dava mais medo nela. Então, próximo passo, vamos ligar a chave. Ligou a chave, a gente escuta o barulho do motor. E continua ali. Até eu sentir que eu já tô calmo. Sentir que eu tô calmo, eu vou pro próximo nível. E eu vou fazendo isso não ao longo de um dia, assim, não é pra perder o medo de uma vez. Você vai perdendo o medo aos poucos, até você conseguir dominar totalmente a situação. Certo? Assim que você domina uma situação, automaticamente você vai perdendo o medo dela. Tá? Você precisa saber exatamente do que você tem medo. E você tem que entender que tudo pode ser aprendido. Ah, eu tenho medo de dirigir de noite. Então, se você pegar um companheiro ou um instrutor que você pode pagar, né? Instrução, direção para habilitados. Procura no Google com o nome da sua cidade. Você vai, né? Você vai achar pessoas que fazem esse serviço de ensinar direção para pessoas habilitadas. E você repetir esse processo de dirigir à noite, vai ter um momento que você vai estar confiante com dirigir à noite. Entendeu? Você precisa enfrentar aquilo do menos estressante ao mais estressante até dominar. É bem simples. Não é fácil, mas é simples. Vamos lá. Vou tentar pegar uma pergunta de relacionamentos aqui. Deixa eu pegar uma pergunta de relacionamentos. Deixa eu pegar uma pergunta de relacionamentos. Eu vou responder antes. Galera, como lidar com TPM que parece depressão? E se você é uma pessoa que tem TPM e os seus sintomas de TPM são muito intensos e eles duram muitos dias, eu preciso que você saiba como mulher que isso não é normal. Uma vez eu atendi uma paciente que disse que 7 dias antes da menstruação dela descer, ela estava muito estressada. E aí, durante os 2, 3 dias em que ela estava menstruada, ela estava muito estressada. E aí, pela próxima uma semana depois que ela terminava de menstruar, ela também estava muito ansiosa e deprimida. Eu fui fazer o cálculo e, cara, dos 30 dias do mês, 20 dias a mulher estava lá, estressada por alguma questão do ciclo menstrual. Isso não é normal. Pode fazer piada, pode achar engraçado, mas não é normal. Existe um transtorno mental chamado TDPM, transtorno disfórico pré-menstrual, que é quando a pessoa tem um prejuízo tão grande no humor, na ansiedade, no estresse durante o período menstrual e nos dias em volta desse período, que aqui a gente está lidando sim com um transtorno mental, ou seja, algo que precisa de tratamento e atenção profissional. Não, a gente precisa parar de normalizar a mulher que dos 30 dias do mês, metade do mês ela tá estressada com alguma coisa relacionada ao ciclo menstrual. Isso não é normal. Você vai e você marca uma consulta com um psiquiatra. Você vai ali na Eureka, tem a Eureka Med, que são os nossos psiquiatras, você marca uma consulta, provavelmente você consegue ainda hoje uma consulta com um psiquiatra que vai te explicar quais são as opções de medicamento
para transtorno disfórico pré-menstrual. E também vai esclarecer se é realmente algo da TPM ou se pode ser ansiedade, depressão de outras causas, ok? Próxima pergunta. Próxima pergunta. Hey ho. Essa aqui é muito boa, tá? A pessoa disse: eu preciso fazer atividade física, mas eu não consigo estando com depressão. E é verdade. A depressão pode fazer com que você esteja tão desanimado que não tá dando pra fazer atividade física, tá? O que eu quero que você tente entender? Assim que você conseguir fazer atividade física, os seus sintomas de depressão vão melhorar. Mesmo que você consiga fazer só 2 vezes por semana, por 30 minutos, inclusive uma revisão sistemática recente, uma pesquisa, mostrou que 2 treinos por semana de 30 minutos reduziam os sintomas de depressão até mais do que os remédios antidepressivos. Obviamente você tem que continuar tomando o seu remédio antidepressivo, você só vai adicionar o exercício, né? Mas o poder do exercício físico é gigante com sintomas de depressão. Ok, mas eu tô deprimido, então eu tô desanimado, eu não consigo fazer exercício. Mais ou menos. Eu vou te ensinar como isso funciona estando deprimido. Uma pessoa com depressão, ela não está no mesmo nível de depressão 24 horas por dia. Geralmente você vai perceber que tem momentos do dia em que você tá bastante deprimido e outros momentos do dia em que você tá menos deprimido ou até se sentindo normal, tá? Só que na média, né, o seu dia você tá se sentindo mal. Mas se você vai olhar cada hora do seu dia, você vai ver que tem horas que são horríveis e tem horas que são só ruinzinhas. Você tem que começar se perguntando: quais horas do meu dia eu sinto que a minha depressão tá mais fraca, tá menos incomodativa? E esse é o horário em que você tem que colocar o exercício físico, se você conseguir. Mesmo que seja só 15 minutos. Você vai no YouTube e procura treino de 15 minutos em casa sem equipamentos. E você vai colocar um alarme para que nesse horário do dia, em que você está se sentindo menos deprimido, geralmente vai ser de manhã, ou talvez seja no meio da tarde, no fim da tarde, depende da pessoa, você vai fazer esses 15 minutos. E o que acontece? O exercício físico, conforme você já vai fazer ali 1, 2, 3 semanas, a partir da segunda semana você já vai ter redução dos seus sintomas de depressão. E aí talvez você consiga fazer um exercício mais longo, ou até sair de casa para fazer exercício, beleza? E de preferência, se você conseguir, tudo bem se não der, mas se conseguir, tenta chamar uma outra pessoa para ir com você. Um amigo, companheiro, etc. Isso ajuda bastante a você não contar só consigo mesmo para sair de casa ou para fazer treinos, ok? Bora pra próxima pergunta, porque eu quero se entregar o máximo de conteúdo aqui. Vamos falar isso, sobre emagrecimento. Eu gosto bastante desses assuntos de corpo, dieta, emagrecimento, ganho de massa, exercício. Sendo psicólogo, eu sei que, primeiro, você estar com sobrepeso ou obesidade tem um impacto direto na sua saúde mental. Pessoas com sobrepeso, pessoas com pré-diabetes, com pressão alta, automaticamente essas pessoas têm mais chance de ansiedade e depressão e estresse, ok? Então, se você é uma pessoa que tá com sobrepeso e quer melhorar a saúde mental, emagrecer vai ajudar a melhorar a sua saúde mental. O exercício vai ajudar mais do que emagrecer, mas emagrecer ajuda bastante. Feito esse parênteses, existe um psicólogo próprio para emagrecimento? Como procurar? Todo psicólogo comportamental, ele vai entender bastante sobre hábitos, porque ele estuda o comportamento humano e como a repetição desse comportamento se transforma em hábitos. Na Eureka, a gente trabalha só com psicologia comportamental, a gente ajuda as pessoas a mudarem os seus hábitos. Mas se você for escolher um psicólogo para emagrecer, né, para te ajudar a emagrecer, eu com certeza escolheria um psicólogo que entende muito sobre hábitos, porque emagrecer é um processo que envolve a repetição de certos hábitos. Eu sempre gosto de falar assim: você que tem sobrepeso e tá 20, 30 quilos acima do peso, você não ganhou 20, 30 quilos do dia pra noite. Foi um processo de hábitos. Você tem certos hábitos que foram te dando 100 gramas a mais por semana, e aí ao longo de vários anos você agora tem 30 quilos a mais. Foi um processo devagar para chegar até aqui, e vai ser um processo devagarinho para voltar. Mas a parte boa é que
Se você consegue pegar os hábitos certos e deixar esses hábitos no automático, você vai emagrecendo sem nem perceber. Isso só vai acontecendo, porque aqueles hábitos são automáticos, entendeu? O difícil mesmo é mudar os hábitos. Porque nesse momento de mudança é que dá mais estresse, você fica com fome, você percebe o impacto que tinha o emocional na comida. Então, eu com certeza escolheria um psicólogo comportamental. E se você hoje em dia nem tem dinheiro para ter um psicólogo comportamental para ajudar você com emagrecer, a minha sugestão tem alguns hábitos que se você consegue colocar no seu dia a dia, você provavelmente vai emagrecer, tá? Especialmente se você tiver com bastante sobrepeso. Se você colocar esses hábitos que eu vou falar aqui, você vai acabar emagrecendo mais cedo ou mais tarde. O primeiro desses hábitos é que você tenha 3 ou 4 refeições ao longo do dia. Não faça só uma refeição ou só 2 refeições. Eu sei que muita gente se adapta com a questão do jejum intermitente, de fazer mais horas de jejum e tal. Isso é uma coisa pessoal. Mas para a maioria das pessoas, se você coloca só uma refeição ou 2, essas pessoas vão compensar pra caramba nessas 2 refeições. Elas vão comer demais, vão exagerar, vão se sentir inchadas, vão acabar comendo muito mais do que elas precisavam. Minha sugestão, faça 3 ou 4 refeições por dia. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta. Tá? E aí até poderia colocar um lanche da manhã, ok? Tem essas 4 refeições, é o básico. Segundo comportamento que vai te ajudar muito, começa a respeitar o seu apetite. Então, vai comendo devagar. Quando você sentir que você já comeu o suficiente, você deixa o seu prato na pia e acaba a refeição, tá? Se você não respeita o seu apetite, é o primeiro passo para você não conseguir emagrecer. Porque o seu corpo naturalmente tem um nível de apetite, que se você respeita aquele nível, geralmente você vai se manter num certo peso. Mas é tão fácil a gente passar desse peso, passar desse apetite, que facilmente a gente ganha peso. Especialmente com as comidas super gostosas que a gente tem hoje. Beleza? Terceira regrinha muito simples. Se tem comidas que você se descontrola comendo, não tem essas comidas em casa. Especialmente quando a gente tá falando aqui de bombom, doce, salgadinho. Comidas que você sabe que não vão ser uma refeição, elas vão ser meio que um snack, um lanche. Não tem essas coisas em casa. Se você quiser comer, você vai, pega o carro, compra e come. Mas se você tiver estoque dessas coisas em casa, você não vai conseguir. Você vai, no automático, acabar caindo nisso, né? Mas, cara, procura um psicólogo comportamental. Vai valer a pena. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Deixa eu ajudar aqui, porque tem uma pergunta. Pera aí. Gente, eu não vou responder a pergunta se você ficar mandando a mesma pergunta 20, 30, 50 vezes na caixinha. Inclusive, se você mandar a mesma pergunta muitas vezes, é aí sim que eu não vou responder, porque eu não vou recompensar esse comportamento aqui na live, tá? Tá. Vamos ver uma coisa. Eu quero falar bastante aqui, rapidinho, sobre essa coisa de filhos, trauma, separação. Quais os sinais que meus filhos têm sequelas da separação e abandono dos pais? Eu preciso começar dizendo que, hoje em dia, a gente tem um medo muito grande de traumatizar os nossos filhos. E esse é um bom medo, porque a gente realmente não quer traumatizar ninguém. Só que a gente precisa lembrar que as crianças são muito mais fortes do que a gente imagina. E a gente também precisa lembrar que você pode forçar a barra para interpretar qualquer coisa como sendo um trauma ou uma sequela. E, infelizmente, muitas pessoas aqui nas redes sociais fazem isso porque elas vendem a sua solução, vendem o seu produto, só que para vender o seu produto elas precisam primeiro convencer você que você tem um problema. E isso acontece muito no mercado da maternidade.
Então, eu tenho 2 filhos, né? O Bernardo tem quase 2 anos e a minha filha, segunda filha, a Maitê, tem 9 meses. E conforme a gente vai tendo filhos, vai aparecendo pra você no Instagram um monte de coisa sobre filhos. E eu percebo muito que existe aqui nas redes sociais toda uma indústria pra fazer você achar que tem algo errado com seu filho. Ah, mas será que o seu filho já consegue bater todas as marcas do primeiro ano de vida? Ele já está sentando sem apoio, sentando com apoio? Ele já consegue engatinhar? Ele já está ficando de pé? Ele não sei. Você gera uma ansiedade enorme em relação ao seu filho, que é para ser uma experiência gostosa e que já é difícil ser gostosa porque a criança exige muito de você. Já é um negócio bem estressante. Aí as redes sociais vão lá e te deixam ainda mais preocupado de que seu filho tem algum problema, etc. Ao ponto que a gente fica procurando sinais de que eu tô traumatizando meu filho. Né? Então, pô, eu tô ali, teve a separação, né? Você, no seu caso, você tá contando, né? Teve a separação do marido e tal. E eu tô preocupado, será que os meus filhos vão ter sequelas dessa separação? É ótimo você estar preocupado com isso. Isso pode acontecer. Mas eu não quero também que você force a barra e fique tentando caçar pelo em ovo. Nossa, agora ele tá brigando mais na escola e deve ser por causa da separação. Será que ele tá fazendo algo com meu filho quando ele passa o fim de semana lá? Eu preciso que você saia dessa vibe de ansiedade e de preocupação. A maioria das crianças, obviamente, ela não vai sair ilesa de uma separação, ela não vai gostar de uma separação. Mas a maioria das crianças consegue se adaptar a essa realidade. Os seres humanos são muito adaptáveis. Então, desde que você consiga garantir que na frente da criança vocês não estejam brigando, que a criança não presencie cenas de gritaria, de violência, que você não fique fazendo fofoca sobre o pai da criança enquanto o pai não está, ou que o pai fique falando mal de você enquanto você não está. Se você consegue evitar essas coisas que são erros grosseiros, e você observa se a criança tá feliz, não tá feliz, a gente não precisa caçar mais pelo em ovo do que isso, entendeu? Esses dias, eu ouvi a história de uma paciente que na outra terapia dela, olha que loucura, ela foi fazer terapia, e aí o filho dela tinha problema de se adaptar nas escolas, e aí na outra terapia dela, ela tinha descoberto, a psicóloga tinha falado pra ela, que o filho dela não se adaptava na escola, porque o filho dela tinha um trauma, porque quando ele era bebê, ele teve alergia à proteína do leite de vaca. É uma condição que a criança fica inchada quando toma as fórmulas e tal. Ou até o leite da mãe. E aí ele não conseguiu se adaptar ao novo leite. E aí por isso ele não conseguiu se adaptar na escolinha. E aí ela tava se sentindo culpada, porque ela não tinha conseguido amamentar. Então era tudo culpa dela. Que hoje a criança com 10 anos não tava indo bem na escolinha, porque ela, quando criança era bebê... Meu Deus, eu fiquei pensando, que loucura, gente. Como que o psicólogo trabalha e fala isso pra uma mãe? Que coisa absurda, como assim? Que maldade que você tá fazendo com o ser humano. Por isso que eu falo, não adianta você fazer só terapia. Você tem que fazer terapia com um bom psicólogo que não vai colocar mais loucuras na sua cabeça, entendeu? Eu fiquei sentindo dó da minha paciente. Porque eu tive que falar pra ela assim, não, isso não faz nenhum sentido. Inclusive, isso só faz com que a mãe se sinta mais culpada. Só faz com que você sinta mais ansiedade ainda com ser mãe. Então eu acho isso uma maluquice. E eu acho que a gente precisa ser muito mais realista do que a gente é. As crianças não são frágeis como a gente imagina. A gente precisa ser muito amoroso, muito querido, muito gentil com as crianças. A gente não deve bater, a gente não deve ser agressivo, a gente nunca deve gritar, nada disso. Mas a gente precisa entender que a criança é altamente adaptável. Momentos difíceis na vida vão acontecer. E se a gente continuar estando presente com a criança, sendo gentil e tal, a gente não precisa procurar pelo em ovo de que ela vai estar traumatizada ou não. Tá bom? Agora vamos para a última pergunta que eu vou sair. Beleza? Eu vou sair, inclusive eu vou para a academia, eu vou treinar. Para vocês aí que querem fazer exercício físico, vamos terminar a live juntos e vamos na academia comigo? Pode ser? Vamos fazer isso? É o seguinte. Deixa eu responder uma última pergunta aqui. Vamos lá.
Isso aqui é muito boa, tá? Como voltar a estudar depois de anos parada sem pegar em um livro? E essa pergunta é igualzinha àquela outra pergunta lá, sobre como vencer o medo de dirigir. E se você não entendeu a conexão, vou explicar pra você. As pessoas acham que quando elas não fazem alguma coisa há muito tempo, é como se tivesse uma maldição em cima delas, uma nuvem negra, alguém botou um mal olhado, que tipo, meu, faz anos que eu não pego num livro, faz anos que eu não pego numa direção. Como que eu vou fazer isso? Você vai lá e você vai pegar o livro. Você vai lá e você vai entrar no carro e pegar na direção. Porque não existe nenhuma maldição, nem mal olhado, nem nuvem negra impedindo você de fazer isso. É só que você, nesses últimos anos, não foi lá e não estudou e não pegou o livro. Vou te dar uma técnica maravilhosa, que é o seguinte, você vai parar e se perguntar assim: se eu fosse, não tô dizendo que eu vou, se eu fosse voltar a estudar e tivesse uma câmera me filmando enquanto eu faço isso, enquanto eu volto a estudar, o que essa câmera ia filmar? Consegue pensar nisso? Ah, ela ia me filmar levantando aqui, aí ela ia me filmar indo até o meu escritório procurando um livro, aí eu ia sentar na mesa da sala, eu ia abrir o livro, pegar uma caneta, papel e escrever. Ela ia te filmar fazendo isso? Então é exatamente isso que você tem que fazer. Agora imagina que a câmera não tá te filmando, imagina que você tá lá fazendo. Você vai lá e faz. O primeiro passo pra gente fazer uma coisa que faz muito tempo que não faz, é a gente aceitar que o tempo não faz nenhuma diferença. Que não tem nenhuma maldição, nem nuvem negra, nem mal olhado impedindo você. É só o fato de que você não fez há bastante tempo, mas você tem total liberdade para levantar e fazer. Beleza? Faz o exercício da câmera, que isso vai te ajudar. Galera, eu vou deixar a live salva, só por hoje, tá bom? Depois vocês podem reassistir. Um beijão e foi ótimo estar aqui com vocês. Vamos fazer mais lives? Gostei bastante da experiência aqui. Agora eu vou lá pra academia. Tchau. Valeu, galera.